Você não precisa ser escolhida. Olá, minha amiga estoica. Há ideias que não chegam à consciência como pensamentos claros, mas como pressupostos silenciosos. Elas se instalam cedo, são reforçadas socialmente e raramente são examinadas com o rigor que merecem. Uma dessas ideias, talvez uma das mais determinantes na vida emocional feminina, é a noção de que é preciso ser escolhida. Não apenas desejada, não apenas reconhecida, mas escolhida como quem aguarda validação externa para legitimar o próprio valor. Essa ideia não costuma ser formulada de modo explícito. Ela opera no fundo, orientando decisões, expectativas e sofrimentos. Quando se diz a uma mulher que ela não precisa ser escolhida, a afirmação pode soar à primeira vista como frase motivacional ou provocação vazia, mas, sob uma análise séria, trata-se de algo muito mais profundo. Um convite à revisão de um modelo inteiro de relação consigo mesma e com o mundo. A necessidade de ser escolhida não é apenas romântica. Ela atravessa relações afetivas, profissionais, familiares e sociais. Está presente sempre que a mulher se coloca em estado de espera por reconhecimento, permissão ou confirmação de valor. O estoicismo clássico jamais sustentou a ideia de que o valor de alguém depende do juízo alheio. Epicteto foi claro ao distinguir aquilo que está sob nosso controle daquilo que não está. Ser escolhida, aprovada ou preferida é, por definição, algo que depende da vontade de outro. Construir a própria vida emocional em torno disso é entregar o eixo da existência a algo instável, contingente e externo. Ainda assim, essa entrega é ensinada de forma sutil desde cedo, sobretudo às mulheres. Do ponto de vista psicológico, a espera por escolha costuma ser confundida com abertura ao vínculo. Mas são coisas distintas. Estar aberta é estar disponível para o encontro. Esperar ser escolhida é suspender o próprio movimento em função da decisão de outro. Essa suspensão tem custo. Ela cria uma postura interna de vigilância constante. A mulher observa sinais, interpreta gestos, mede palavras, ajusta comportamentos. Pouco a pouco, a atenção se desloca do governo de si para a administração da expectativa alheia. Sêneca advertia que a mente que se orienta pelo que não controla se torna inquieta e dependente. A mulher que vive esperando ser escolhida raramente está em repouso interior. Mesmo quando parece tranquila, há um fundo de tensão. A pergunta implícita, serei suficiente, continua operando. Essa pergunta não nasce de fragilidade moral, mas de condicionamento. Ela é alimentada por narrativas culturais que associam valor feminino à desejabilidade, aceitação e pertencimento concedido. É importante dizer com clareza: a necessidade de ser escolhida não é um defeito individual, mas uma construção histórica e social. No entanto, reconhecê-la como construída não a torna menos nociva. Pelo contrário, quanto mais invisível ela é, mais profundamente orienta escolhas que, vistas de fora, parecem racionais, mas internamente são reativas. A mulher não escolhe porque deseja, ela escolhe porque espera ser escolhida. Essa inversão é sutil, mas decisiva. Marco Aurélio insistia que viver bem exige examinar as representações que aceitamos como verdadeiras. A ideia de que é preciso ser escolhida raramente é examinada. Ela é naturalizada. Assume-se que faz parte da vida afetiva, da convivência, do amor. Mas quando olhamos com atenção, percebemos que ela produz assimetria. Quem espera ser escolhido se coloca, mesmo sem perceber, em posição de menor poder existencial, não poder no sentido de dominação, mas no sentido estoico de autonomia interna. A psicologia adulta mostra que relações mais saudáveis se estabelecem quando ambos os sujeitos se posicionam como agentes, não como candidatos. A lógica da candidatura. Serei aceita? Serei preferida? Serei suficiente? Corrói a clareza. Ela leva a concessões silenciosas, tolerâncias prolongadas e adiamentos injustificados de decisões. A mulher que vive nessa lógica tende a explicar demais, ceder demais e permanecer onde já não há reciprocidade real. É aqui que muitas dores se originam. Não porque o outro rejeitou, mas porque a própria mulher permaneceu em espera além do razoável. A espera por escolha cria um tempo suspenso, um intervalo em que a vida não anda plenamente. Decisões são adiadas, limites são flexibilizados, intuições são silenciadas.
Tudo em nome da possibilidade de ser escolhida. O custo disso não aparece de imediato, mas se acumula em forma de desgaste, ressentimento contido e perda de vitalidade. O estoicismo nunca confundiu vínculo com submissão. Ao contrário, sempre sustentou que relações humanas só são virtuosas quando não exigem a abdicação da razão. Quando uma mulher subordina seu senso de valor à escolha alheia, ela abre mão, ainda que parcialmente, desse princípio. Não porque seja fraca, mas porque foi ensinada a confundir amor com validação. Esse é um erro conceitual profundo, e é ele que precisa ser desmontado. Nesta primeira parte, o ponto central é compreender que a ideia de precisar ser escolhida não é neutra. Ela organiza a vida emocional de forma assimétrica e prepara o terreno para sofrimento evitável. Antes de falar em autonomia, liberdade ou governo de si, é preciso reconhecer essa armadilha silenciosa e nomeá-la. Só se liberta daquilo que se consegue ver com clareza. Na próxima parte, avançaremos para a formação psicológica dessa necessidade. Como ela se instala, como é reforçada e por que tantas mulheres inteligentes e maduras ainda se veem presas a ela, mesmo quando já não faz sentido. Seguimos sem pressa, com razão e atenção ao real. Como a necessidade de ser escolhida se forma e se torna uma prisão invisível. Para compreender por que tantas mulheres adultas, lúcidas e competentes ainda se veem presas à necessidade de ser escolhidas, é preciso abandonar explicações simplistas. Não se trata de carência afetiva isolada, nem de fragilidade emocional individual. Trata-se de um processo formativo profundo, que começa cedo e se reforça ao longo da vida por mecanismos sociais, afetivos e simbólicos que raramente são questionados. Desde muito cedo, a mulher aprende que sua presença no mundo relacional está condicionada à aceitação. Ela é elogiada quando agrada, valorizada quando corresponde, reconhecida quando se ajusta. Pouco se fala sobre autonomia interna, critério próprio ou direção pessoal. O foco não está em quem ela é, mas em como é percebida. Esse deslocamento do eixo, do interior para o exterior, cria uma estrutura psicológica em que o valor passa a ser algo concedido, não afirmado. Do ponto de vista estoico, esse é um erro fundamental. Epicteto insistia que a liberdade começa quando o indivíduo compreende que seu valor não depende de coisas externas. No entanto, essa compreensão exige treino, reflexão e, sobretudo, permissão cultural para existir sem aprovação constante. Muitas mulheres nunca receberam essa permissão. Ao contrário, foram treinadas para ler o ambiente, antecipar expectativas e moldar o próprio comportamento em função do outro. A espera por escolha é apenas a expressão mais visível desse treino. Com o tempo, essa lógica se sofistica. Já não é necessário que alguém diga explicitamente "espere ser escolhida". A própria mulher passa a operar assim de forma automática. Ela entra em relações com cautela excessiva, mede palavras, evita conflitos necessários, posterga decisões claras, não porque seja indecisa, mas porque internalizou a ideia de que um posicionamento firme pode comprometer a possibilidade de ser escolhida. O custo da clareza passa a parecer alto demais. Sêneca alertava que hábitos mentais repetidos se transformam em cadeias. A mulher que se habitua a esperar validação perde pouco a pouco a intimidade consigo mesma. Suas escolhas deixam de ser guiadas por desejo ou convicção e passam a ser calibradas pela reação alheia. Essa calibração constante produz uma forma específica de ansiedade adulta. Não a ansiedade do medo explícito, mas a da vigilância permanente. A mente nunca repousa completamente porque está sempre aguardando um sinal externo. Psicologicamente, isso gera uma dissociação sutil. A mulher sabe o que quer, mas não age plenamente de acordo com isso. Intui limites, mas não os afirma no tempo certo. Reconhece incoerências, mas as tolera além do razoável. Essa dissociação não é ignorância. É conflito interno entre a lucidez e o condicionamento. A parte madura percebe o desalinhamento, enquanto a parte treinada para ser escolhida pede paciência, concessão, espera. Marco Aurélio escrevia que nada enfraquece mais o ser humano do que agir repetidamente contra o próprio entendimento do que é correto. Esse enfraquecimento não é imediato, mas cumulativo. Cada vez que a mulher se silencia para não perder lugar, ela se distancia um pouco de si.
cada vez que adia uma decisão para não desagradar, ela reforça a ideia de que seu valor depende da permanência do outro. Assim, a espera por escolha deixa de ser estratégia ocasional e se torna estrutura de vida. É nesse ponto que a prisão se fecha, embora sem grades visíveis. A mulher não se sente livre para escolher, porque acredita que ainda não foi escolhida. Ela aguarda um sinal externo que legitime um movimento que só poderia partir de dentro. Essa inversão gera paralisia. A vida fica suspensa em um quase, em um talvez, em um vamos ver. O tempo passa, as oportunidades se perdem, e o sentimento de frustração cresce, não contra o outro, mas contra si mesma. O mais perverso dessa dinâmica é que ela costuma ser confundida com maturidade emocional. A mulher acredita que está sendo paciente, compreensiva, sensata. E, em certa medida, está. O problema é quando essa paciência não é escolha consciente, mas medo de se posicionar. O estoicismo é claro. Virtude não é passividade. Virtude é agir de acordo com a razão, mesmo quando isso tem custo externo. Há também um aspecto relacional importante. Quando a mulher se coloca em posição de espera, ela altera a dinâmica do vínculo. O outro passa a ocupar o lugar de decisor, mesmo que não o deseje explicitamente. A assimetria se instala, e relações assimétricas tendem a se tornar instáveis ou injustas. Não por maldade, mas porque o equilíbrio foi rompido na origem. A mulher não se apresentou como agente. Apresentou-se como candidata. Esse padrão não se dissolve automaticamente com a idade ou com conquistas externas. Mulheres bem-sucedidas profissionalmente, independentes financeiramente e intelectualmente sofisticadas podem continuar operando sob a lógica da espera por escolha no campo afetivo. Isso ocorre porque o problema não está na competência, mas na representação interna de valor. Enquanto o valor for percebido como algo a ser concedido, a autonomia permanecerá incompleta. A boa notícia, do ponto de vista estoico, é que tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas isso exige exame rigoroso das próprias motivações. Exige perguntar, com honestidade desconfortável: estou escolhendo ou aguardando ser escolhida? Estou permanecendo por convicção ou por medo de perder lugar? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. Elas deslocam o eixo de volta para onde sempre deveria ter estado: o governo de si. Nessa segunda parte, o essencial é reconhecer que a necessidade de ser escolhida não é romântica nem inocente. Ela é um padrão aprendido que mina a autonomia e gera sofrimento evitável. Identificá-la é o primeiro passo para desmontá-la. Na próxima parte, avançaremos para as consequências desse padrão na vida adulta, como ele afeta relações, escolhas e a própria percepção de dignidade, e por que abandoná-lo é um movimento de maturidade, não de fechamento emocional. As consequências adultas da espera. Quando a vida fica em suspenso. Quando a necessidade de ser escolhida atravessa a vida adulta sem ser examinada, suas consequências deixam de ser sutis e passam a estruturar a forma como a mulher se relaciona, decide e se percebe. O problema já não está apenas no campo afetivo, mas no modo como a própria identidade se organiza. Em torno da expectativa alheia, a mulher não vive plenamente a partir do que escolhe. Ela vive a partir do que acredita que será aceito. Essa postura produz um tipo específico de sofrimento que raramente é nomeado corretamente. Não se trata de rejeição explícita, nem de abandono evidente. Trata-se de uma vida emocional vivida em estado de suspensão. Decisões importantes são adiadas. Limites são negociados internamente antes mesmo de serem apresentados. E a mulher passa a existir em função de cenários possíveis, não de realidades concretas. Ela não age porque quer, age porque espera. Marco Aurélio alertava que o tempo é o recurso mais precioso da vida humana e que desperdiçá-lo vivendo para expectativas externas é uma forma de alienação. A mulher que aguarda ser escolhida perde algo que não pode ser recuperado: presença. Ela está fisicamente ali, mas emocionalmente projetada em um futuro incerto, condicionado à resposta de outro. Essa dissociação corrói a vitalidade. A vida deixa de ser vivida como ação e passa a ser administrada como espera. Do ponto de vista psicológico, essa espera contínua gera ressentimento silencioso. Não um ressentimento explosivo, mas um desgaste interno que se acumula. A mulher começa a sentir que oferece mais do que recebe.
que se adapta mais do que é considerada, que investe mais do que é retribuída. Muitas vezes, ela não expressa isso porque acredita que fazê-lo colocaria em risco a possibilidade de ser escolhida. O silêncio, então, torna-se estratégia de sobrevivência emocional. Sêneca foi incisivo ao afirmar que nada é mais destrutivo para o caráter do que suportar aquilo que viola a própria razão. Cada concessão feita para manter a expectativa de escolha enfraquece a integridade interna. A mulher passa a se perguntar por que está cansada, por que perdeu o entusiasmo, por que se sente esvaziada mesmo estando acompanhada. A resposta raramente aparece de imediato, mas está ali. Ela deixou de se escolher repetidamente. Esse padrão também altera a dinâmica relacional de forma profunda. Quando uma mulher se posiciona como quem espera ser escolhida, ela transfere para o outro o centro de decisão. Mesmo sem intenção consciente, cria-se uma assimetria. Um escolhe, o outro aguarda. Essa assimetria não favorece vínculos maduros. Ela gera dependência emocional, desequilíbrio de poder e, muitas vezes, desrespeito involuntário. Não porque o outro seja cruel, mas porque a estrutura já nasceu desigual. A psicologia adulta mostra que relações equilibradas exigem reciprocidade de agência. Dois sujeitos escolhem, decidem, afirmam limites e desejos. Quando apenas um assume esse papel, a relação se torna frágil. A mulher que espera ser escolhida pode até ser desejada, mas raramente é encontrada como igual. Ela se coloca abaixo sem perceber, e depois sofre as consequências dessa posição. Há também um efeito profundo na autoestima, ainda que muitas mulheres resistam a esse termo. Não se trata de autoestima no sentido superficial, mas de autorrespeito existencial. Quando a mulher aceita permanecer em espera indefinida, ela envia a si mesma uma mensagem silenciosa. Meu tempo é negociável. Meu desejo é secundário. Minha direção pode esperar. Essa mensagem, repetida ao longo dos anos, mina a confiança na própria capacidade de conduzir a vida. Epicteto ensinava que ninguém é ferido pelas coisas, mas pelas opiniões que forma sobre elas. A mulher que acredita que precisa ser escolhida, forma, sem perceber, uma opinião perigosa sobre si. A de que seu valor ainda não está completo. Enquanto essa opinião não é desmontada, nenhuma conquista externa será suficiente. Mesmo quando é escolhida, a paz não chega, porque o padrão interno permanece. Sempre haverá uma próxima escolha a ser aguardada. É por isso que muitas mulheres vivem relações aparentemente estáveis, mas internamente marcadas por ansiedade e insegurança. A escolha recebida não elimina o medo de perdê-la, porque o eixo nunca foi internalizado. A mulher não se sente autora da própria vida. Sente-se dependente da confirmação contínua do outro. Isso gera vigilância, comparação e desgaste emocional, mesmo em contextos onde não há ameaça real. O mais grave é que esse padrão costuma ser confundido com amor. A espera é romantizada, a paciência é glorificada, o silêncio é interpretado como maturidade. O estoicismo desmonta essa confusão com clareza implacável. Amar não é abdicar da razão. Imaturidade não é tolerar o que corrói a dignidade. Amor verdadeiro só pode existir entre sujeitos que se escolhem, não entre um que escolhe e outro que aguarda. Há ainda um aspecto ético nessa questão. Quando a mulher não se escolhe, ela se afasta da responsabilidade sobre a própria vida. A espera por escolha funciona como álibi inconsciente. Se não deu certo, foi porque o outro não escolheu. Isso parece aliviar a culpa, mas cobra um preço alto: a perda de autoria. O estoicismo não aceita essa transferência. Cada indivíduo é responsável pela direção que dá à própria existência, mesmo quando isso implica enfrentar o medo da perda. Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa do século XX, formada em filosofia pela Sorbonne, reconhecida por sua produção intelectual rigorosa e por ter vivido de forma coerente com aquilo que pensava. Mais do que uma figura teórica, Beauvoir é relevante neste contexto porque fez da própria vida um campo de aplicação prática da responsabilidade, da autonomia e do governo de si, princípios centrais tanto do existencialismo quanto do estoicismo aplicado à vida real. Há um episódio preciso em sua trajetória que ilustra com clareza o princípio central deste ensaio. Em 1929, após ser aprovada com excelência na Agrégation em Filosofia, um dos exames mais difíceis e prestigiados da França, Beauvoir,
Se viu diante de uma expectativa social clara e praticamente incontornável para uma mulher de sua época: converter seu talento intelectual em estabilidade por meio do casamento. A lógica era simples e amplamente aceita. Uma mulher brilhante ainda precisava ser escolhida para legitimar sua posição no mundo. Nesse contexto, sua relação com Jean-Paul Sartre poderia ter seguido o roteiro tradicional. O casamento teria garantido status, segurança social e reconhecimento imediato. Beauvoir recusou. Não por desprezo ao vínculo, mas por compreender algo essencial. Aceitar ser escolhida dentro de um modelo pré-definido significaria abdicar da autoria da própria vida. Em vez disso, ela propôs e sustentou um pacto radicalmente diferente para a época. Uma relação baseada em liberdade, responsabilidade e escolha contínua, não em posse ou validação social. Esse episódio é frequentemente interpretado de forma rasa, como rebeldia ou transgressão romântica. Mas, analisado com seriedade, trata-se de uma decisão ética profunda. Beauvoir recusou a posição de mulher eleita, porque entendeu que essa posição implicava dependência simbólica. Ela não queria ser a escolhida de um homem brilhante. Queria ser sujeito de pensamento, decisão e ação. Essa escolha teve um custo. Ela enfrentou críticas, isolamento social e incompreensão, inclusive de outras mulheres, mas preservou algo que o estoicismo considera central: a coerência entre razão e vida prática. O ponto decisivo aqui não é o modelo de relação que Beauvoir adotou, mas o princípio que sustentou sua escolha. Ela não organizou sua vida em torno da espera por reconhecimento externo. Não condicionou sua identidade ao lugar que ocuparia na vida de alguém. Escolheu a si mesma como centro de responsabilidade. E ao fazer isso, assumiu o risco da liberdade. Risco que os estoicos sempre reconheceram como inevitável para quem se governa. Nesta terceira parte, o ponto central é compreender que a necessidade de ser escolhida não apenas gera sofrimento, mas empobrece a vida. Ela suspende decisões, distorce relações e fragiliza a identidade. Abandoná-la não é ato de dureza, mas de maturidade ética. Não significa fechar-se ao vínculo, mas entrar nele de forma inteira. Na próxima e última parte, avançaremos para o núcleo estoico da questão: como deslocar o eixo da escolha para dentro, como assumir o governo de si sem endurecer e como construir relações a partir da autonomia, não da espera. É ali que a libertação se torna possível, não como slogan, mas como prática diária. Escolher a si mesma. Governo de si, autonomia e vida não suspensa. Chegar ao ponto de compreender que não se precisa ser escolhida exige mais do que coragem emocional. Exige reorganização interna. Não se trata de adotar uma postura defensiva, nem de negar o desejo legítimo de vínculo. Trata-se de deslocar o eixo da própria vida do julgamento externo para o governo de si. Esse deslocamento é o núcleo do estoicismo, e ao mesmo tempo, um dos movimentos mais difíceis para a mulher contemporânea. Escolher a si mesma não significa rejeitar os outros, mas assumir a responsabilidade pela própria direção. Epicteto foi claro ao afirmar que a liberdade humana começa quando deixamos de entregar a outros aquilo que só nós podemos conduzir: nossas escolhas, nossos valores, nosso tempo. A mulher que não precisa ser escolhida deixa de viver em função da resposta alheia e passa a agir a partir de critérios próprios. Isso não a torna indiferente, mas inteira. Há um equívoco comum que precisa ser enfrentado com firmeza: a ideia de que abandonar a espera por escolha tornará a mulher fria, egoísta ou inacessível. Essa crença nasce da confusão entre autonomia e isolamento. O estoicismo nunca propôs isolamento emocional. Propôs independência moral. A mulher que governa a si mesma continua capaz de amar, desejar e se envolver, mas já não aceita que essas experiências suspendam sua vida ou distorçam sua identidade. Sêneca insistia que viver bem não é viver sem vínculos, mas viver sem servidão interior. A espera por escolha é uma forma de servidão, porque subordina o próprio movimento à decisão de outro. Quando a mulher abandona essa lógica, algo se reconfigura profundamente. Ela deixa de se apresentar como candidata e passa a se apresentar como agente. Não oferece versões de si para agradar. Oferece presença real para quem for compatível. Esse reposicionamento tem consequências claras.
Algumas relações não sobrevivem a ele. Pessoas acostumadas a ocupar o lugar de decisoras podem se afastar quando percebem que já não detêm esse papel. Isso não é punição, é revelação. Relações que só se sustentam na assimetria não resistem à autonomia. A mulher estoica compreende isso sem ressentimento. Ela não tenta convencer, nem explicar excessivamente. Ela aceita o custo da coerência. Do ponto de vista psicológico, escolher a si mesma restaura algo fundamental: a continuidade da vida. A mulher deixa de viver em espera e volta a agir. Ela decide, encerra ciclos, inicia outros, redefine prioridades. O tempo deixa de ser algo a ser administrado em função do outro e volta a ser vivido como recurso próprio. Essa retomada da autoria não elimina o medo, mas devolve dignidade à experiência humana. Marco Aurélio escreveu que o ser humano se degrada quando age contra sua própria natureza racional. A mulher que se escolhe age em conformidade com essa natureza. Ela reconhece seus desejos, mas não os transforma em dependência. Reconhece sua necessidade de vínculo, mas não a confunde com submissão. Reconhece sua vulnerabilidade, mas não a entrega como moeda de troca. Essa postura não é dura, é justa. Há aqui um ponto ético decisivo. Quando a mulher se escolhe, ela assume plenamente as consequências de suas decisões. Se escolhe ficar, fica por convicção. Se escolhe partir, parte sem dramatização. Se escolhe esperar, espera conscientemente, sem suspender a própria vida. Não há mais álibis emocionais. Não há mais a narrativa de que não aconteceu porque não fui escolhida. A responsabilidade retorna ao lugar correto, o próprio sujeito. Isso não garante finais ideais. O estoicismo nunca prometeu isso. Garante, porém, algo mais sólido: alinhamento interno. A mulher que governa a si mesma pode atravessar períodos de solidão sem se desorganizar. Pode enfrentar recusas sem se sentir diminuída. Pode viver encontros sem se perder neles. A paz que emerge desse estado não é eufórica, mas estável. Não depende de confirmação constante, porque nasce da coerência. Ao final, a afirmação "você não precisa ser escolhida" deixa de soar como provocação e passa a ser compreendida como princípio de vida. Não é um convite à negação do amor, mas à dignidade no amor. Não é rejeição do outro, mas recusa de se abandonar. A mulher estoica entende que só há encontro verdadeiro entre quem já se escolheu. Essa compreensão não torna a vida mais fácil, mas a torna mais honesta. E a honestidade, ainda que exija coragem, liberta. A mulher deixa de viver à espera e passa a viver em ação. Deixa de se perguntar se é suficiente e passa a se perguntar se está alinhada. Essa mudança de pergunta muda tudo. Há um momento decisivo na vida adulta em que a mulher precisa escolher se continuará vivendo em estado de espera ou se aceitará a responsabilidade integral pela própria existência. Esperar ser escolhida é confortável porque transfere o risco para fora. Se não deu certo, foi porque o outro não quis. Escolher a si mesma é mais difícil, porque não permite álibis. Quando você se escolhe, não pode mais culpar o tempo, o outro ou as circunstâncias. Você passa a responder diretamente pelo que tolera, pelo que sustenta e pelo que permite permanecer. E é aqui que muitas mulheres recuam. Não por falta de força, mas por medo da liberdade que isso exige. Porque escolher a si mesma significa perder a narrativa de vítima silenciosa. Significa aceitar que, se você continua em lugares que te diminuem, não é porque não foi escolhida. É porque você ainda não se escolheu. Essa constatação não é cruel, é libertadora. Ela devolve o poder ao único lugar onde ele sempre esteve, na sua capacidade de decidir com razão, mesmo quando isso custa companhia, conforto ou aprovação. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Ah, minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão importante de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a mulher estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da mulher estoica.